Ei gente, bem-vindos ao nosso canal, meu nome é Laura. Eu vim falar aqui hoje de um assunto muito pertinente quando a gente fala de missões. Uma das coisas mais importantes é a comunicação. E essa semana lá no meu Instagram eu tô falando um pouco sobre língua, sobre aquisição de um novo idioma. Então eu vim aqui hoje, eu vou dar 5 dicas para que você possa desenvolver isso na sua vida. Eu não tenho o objetivo assim de dar aula de inglês nem nada aqui no canal, mas eu quis trazer dicas, porque eu sou uma pessoa nessa caminhada, nessa jornada. Até hoje, assim, eu já consegui adquirir uma fluência em inglês. Eu comecei quando eu era adolescente e hoje eu já tive várias oportunidades que foram abertas na minha vida nessa área de missões por causa de ter adquirido um novo idioma, que é o inglês. E também hoje aqui nesse vídeo eu vou falar sobre qual é o outro idioma que eu comecei a aprender agora do zero. Mas gente, zero é zero mesmo, sabe? Eu não sei absolutamente nada. E eu tô começando agora, por isso eu vou, ao longo do meu aprendizado, eu quero poder compartilhar isso um pouco, sabe? E se você também tá nesse desafio, você pode seguir aqui no canal e nas redes sociais também. A gente vai estar sempre falando sobre esse assunto e compartilhando experiências e se ajudando, né? Se você for conversar com qualquer missionário, gente, fora do Brasil, e perguntar pra ele o que é necessário para você fazer missões fora do país, a primeira coisa que a maioria vai responder, sem dúvidas, é: saiba o idioma do lugar que você está indo. E assim, pode parecer muito óbvio, mas muitas pessoas não levam isso muito a sério, sabe? Como o Brasil é um país monolíngue, as pessoas talvez elas não vejam tanto valor nisso. Elas pensam assim: quando eu chegar lá eu vou me virar, né? Quando a gente chegar lá a gente vê. O brasileiro é assim, mais orgânico, né? Ele quer chegar lá e se virar, e ele se vira muito bem, eu não tenho dúvidas disso, gente. O brasileiro se vira bem demais em qualquer lugar. Mas é muito importante que você leve isso muito a sério, tenha isso como uma das suas maiores prioridades. Por quê, gente? Porque se você não fala a língua do país que você está indo, ou se você não fala pelo menos inglês, que hoje é a linguagem universal, é a língua que a maioria das pessoas sabem conversar, mesmo não sendo a língua materna, você não tem uma identidade naquele lugar. Então, além de você ser um estrangeiro, né, que já é uma pessoa que o estrangeiro, ele chega pelas beiradas, né, ele chega se apresentando, conhecendo, criando relacionamentos do zero. Então você já é uma pessoa estranha naquele lugar, você já é uma pessoa nova. E sem falar a língua daquele país, você não tem como se tornar uma pessoa relevante e muito menos influenciar pessoas. Então o missionário, ele tem uma mensagem que ele precisa passar e, em primeiro lugar, ele precisa criar relacionamentos naquele lugar para que ele possa se tornar uma pessoa relevante naquela sociedade e trazer a influência do reino de Deus. Então é impossível que você consiga ser bem-sucedido nessa sua missão se você não tiver um idioma. Então a primeira dica é você ter uma real motivação, sabe? Você precisa saber exatamente o motivo pelo qual você quer aprender aquela língua. Você precisa ter isso muito claro dentro de você. No livro do John Holt, Aprendendo o Tempo Todo, ele fala que as crianças, quando elas começam a aprender a falar, elas veem muito valor na fala, na comunicação. Por exemplo, os pais falam uma coisa e logo em seguida eles agem. Eles falam e levantam e vão fazer uma tarefa. Eles falam e começam a rir. Ou eles falam e começam a discutir. Então ela vê que as coisas acontecem por causa da comunicação. Então qual é o motivo claro para você começar a aprender uma língua? Por exemplo, lá no meu Instagram algumas pessoas falaram assim: eu quero aprender uma língua porque eu acho muito bonito, ou porque eu sempre sonhei. Isso são motivos muito bons e muito importantes, isso é realmente uma motivação, mas só isso é um motivo muito vago, ele é pouco específico. Então se você quer aprender uma língua só porque você acha muito bonito, é legal, mas dificilmente esse motivo vai ser assim muito motivador pra você, sabe? Tem que ser uma coisa mais específica. Por que eu quero adentrar aquela cultura? Por que eu quero alcançar relacionamentos dentro daquele país específico, naquela cidade específica? A segunda dica é você se apaixonar por uma cultura, você gerar um interesse profundo pela cultura daquele lugar onde você deseja ir.
Porque a língua, ela contém todos os traços de uma cultura. Uma língua, ela só faz sentido dentro de um contexto. Então, se você estiver naquele lugar, porém você aprendeu somente ali, sistematicamente, o vocabulário e as palavras e a gramática, você até sabe falar, você sabe construir frases, mas você chega naquele lugar, você não entende as expressões, você não sabe a cultura daquelas pessoas, o jeito delas de ser, a forma como elas agem no dia a dia, horários e tudo mais que envolve a cultura, né? A forma das pessoas viverem, você dificilmente vai conseguir ter uma comunicação profunda, você vai ficar ali caminhando ali naquela superficialidade. E Jesus, quando ele veio ao mundo, ele assumiu completamente a forma de um homem, né? Então ele assumiu uma cultura, um endereço, família, ele passou a ter as mesmas necessidades que nós temos, ele passou a viver a vida de uma forma integral da forma como nós vivemos. Então, para a gente alcançar uma cultura, para a gente alcançar pessoas em determinado lugar, é necessário que a gente tenha essa imersão também, sabe? É necessário que a gente tenha um olhar muito cuidadoso para dentro daquela cultura, para que a gente consiga se identificar com aquelas pessoas e que elas também se identifiquem conosco. A terceira dica, gente, é muito importante. No início, quando a gente começa a aprender uma língua, a gente precisa se livrar do perfeccionismo. A gente tem aquela tendência, assim, de se cobrar muito, sabe? Ai, mas eu tô falando errado, eu vou falar errado. Mas olha, você vai falar errado. E quanto mais rápido você aceitar isso, de que você não vai de início, de primeira, conseguir construir as frases 100%. Às vezes você até sabe, mas na hora de praticar você esquece, sabe? Então vai ter esse esquecimento, vai ter esse processo de adaptação àquela língua. A sua pronúncia, de imediato, ela não vai ser perfeita, porque quando a gente está aprendendo uma nova língua, a gente começa a usar até outros músculos da nossa face que a gente não usa quando a gente está falando a nossa língua. A sua boca, ela se move de um jeito diferente, então tudo é muito diferente. Para você aprender leva tempo, então a gente tem que ter paciência consigo mesmo e não se cobrar demais. E depois vai ativando isso aí aos poucos para que você possa ir polindo o idioma e polindo a forma como você vai falar e as palavras e adquirindo um vocabulário cada vez mais expandido, cada vez mais extenso. A quarta dica é: faça um intercâmbio. Intercâmbio, gente, é a coisa mais maravilhosa para uma pessoa que está aprendendo um novo idioma. Eu sei que para muitas pessoas é difícil, porque envolve um investimento financeiro muito grande, envolve você tirar um tempo ali para poder parar com as suas atividades aqui no Brasil, para estar naquele lugar, se dedicando, né, àquele motivo ali específico. Mas assim, gente, não tem nada que tenha um valor maior para quem está aprendendo o idioma do que a imersão cultural. E um fator muito bom para quem tá fazendo intercâmbio é que você, quando tá lá, ninguém vai te salvar, sabe? Ninguém vai estar lá pra ficar o tempo todo traduzindo pra você. Então você vai ser obrigado a falar. E sendo obrigado a falar, você vai se esforçar de uma forma muito grande, sabe? É muito comum, às vezes, você ter até um pouco de dor de cabeça. No final do dia, você tá assim tão cansado. É um exercício muito intenso da nossa mente de conseguir se comunicar e de conseguir compreender aquilo que a gente ouve. Então é muito bom. E outras são as expressões locais. É muito comum que a gente saia do Brasil, quando a gente chega no lugar, a gente fala assim: gente, não é possível, eu sei falar, mas por que eu não tô entendendo o que as pessoas estão falando? Porque a comunicação é uma coisa muito mais espontânea, sabe? Do que aquilo ali que você leu nos livros e seu professor te ensinou. Então, assim, a gente aprende um modo mais quadrado de ser. E chega lá, tá mais redondo, entendeu? Tá mais espontâneo, tá mais orgânico, as pessoas falam mais rápido, tem várias expressões, tem gírias. Você vai ouvindo eles falar rápido aquela mesma frase, todos os dias você ouve aquilo ali e você vai conseguindo entender melhor o que as pessoas estão falando, né? Então você vai se contextualizando e isso é muito bom, sabe? Nada vai te dar essa experiência igual o intercâmbio pode te dar. Dica número 5. O idioma não é um produto que você adquire de uma só vez, mas é um processo longo de conhecimento e de aperfeiçoamento. Hoje em dia você vai ver muitos cursos online, muitas promessas assim: fique fluente em inglês em 6 meses, aprenda francês em X tempo, esse curso vai te deixar fluente em tantos dias. Um curso não pode te oferecer isso.
Ninguém pode te oferecer isso. Um professor não pode te oferecer isso. Eu sei que é uma estratégia de marketing, a gente fica super empolgado, tipo, nossa, eu quero, vai ser assim comigo, eu vou me dedicar muito e vai dar certo. Mas eu quero que você seja mais realista, sabe? O idioma é uma coisa que você aprende ao longo do tempo. É claro que pra chegar numa fase que você já começa a ser fluente, consegue se comunicar bem legal, muitas pessoas vão até conseguir isso, sabe? Principalmente fazendo intercâmbio, né? Em 6 meses, em 1 ano, que é um tempo curto, eu considero. Mas pra você ficar cada vez mais fluente, é uma questão de tempo, é uma questão de paciência, é uma questão de constância, de consistência, com você ter contato com aquela língua ali diariamente. Então não é algo que você tá lá naquela prateleira, você vai lá e compra e fala, pronto, comprei inglês. Você compra um curso e compra o italiano, né? Agora eu tenho isso pra mim. Não, é algo que você vai conquistando. Veja o idioma como uma estrada. Não tô falando que você só vai ser fluente depois de muitos anos. Depende, isso vai depender só de você. A gente tem que ser mais realista e tem que se motivar da forma correta. E o novo idioma que eu tô aprendendo agora é o francês. Por que francês, Laura? Porque francês é uma língua amplamente falada em vários países do mundo. Então, através dessa língua eu consigo alcançar várias culturas. Eu não tenho ainda assim um plano específico sobre o que eu vou fazer com essa língua, mas Deus já colocou isso no meu coração, então eu acredito que esse é o primeiro passo, né? Eu sei que na França, especificamente, é uma cultura muito fechada, muito intimista, né? As pessoas, elas são muito centradas na própria cultura, elas são mais pra dentro, digamos assim. Muitas vezes você chega lá pra falar inglês e às vezes isso não é bem recebido, você não consegue criar muitos vínculos e alcançar, né, muitos relacionamentos falando só inglês. É necessário que você se aprofunde na língua francesa. Então, com esse objetivo é que eu estou querendo aprender francês. Então, se vocês tiverem dicas, material, coisas, se você fala francês e queria me ajudar, me chama aqui. E eu espero poder compartilhar isso aqui no canal, não com muita frequência, porque a gente vai falar de muitos assuntos, mas com uma frequência suficiente pra gente poder ir se atualizando aí no nosso conhecimento e a gente poder se motivar em relação a isso. A gente precisa amar o que Deus ama e se dedicar. Deus ama pessoas. Então, se você quer alcançar pessoas, faça aquilo que é necessário para você se aproximar das pessoas. Você vai precisar de ter uma voz. E você só vai ter essa voz se você se dedicar, se você sair das suas zonas de conforto e realmente colocar isso como uma prioridade para você. Nós temos agora um blog e tem um texto lá que chama Inglês e Missões, que você pode acessar um pouco mais de informação sobre esse assunto que a gente está falando. Então eu espero que você goste também do nosso blog, que está aqui agora para somar com o nosso canal do YouTube. Todas as informações estão na descrição desse vídeo e eu espero que você tenha gostado e tenha sido útil para você. Então tchau, tchau e até o próximo vídeo.